Beber leite faz mal mesmo? Eu tenho certeza que alguém já falou para você, olha, melhor tirar o leite da alimentação, o leite vai te inflamar, você deve ter intolerância à lactose, por isso que sua barriga fica estufada, vamos tirar o leite. Gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre intolerância à lactose, esse é o vídeo certo para você. Eu vou explicar tudo sobre essa doença e os benefícios e os malefícios do leite para a sua saúde. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo, assista esse vídeo até o final e antes, lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo e principalmente, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, porque aqui tem muito vídeo interessante para que você tenha saúde, previna doenças e tenha qualidade de vida. Então vem comigo e vamos falar hoje sobre intolerância à lactose. Bom, antes de falar sobre a lactose, eu vou falar para você do leite, né? O leite é um alimento extremamente completo, principalmente quando a gente fala do leite materno. O neném, para crescer, ele precisa do leite materno. O leite materno, além de ajudar no crescimento, fornecer todos os nutrientes, proteínas, carboidratos e a gordura necessária para o início do desenvolvimento do neném até os 6 meses de idade, ele só deve tomar o leite materno. Ele é muito importante até para ajudar na constituição do seu sistema imune, porque ele ajuda a passar os anticorpos maternos para o neném através do leite. Então, ele ajuda na imunidade da criança e por isso que é tão importante quando você ganha neném, você alimentar através do aleitamento materno. Depois dos 6 meses de idade, aí você pode começar a introduzir os alimentos junto com o leite materno até a hora que vai parar. Normalmente com 1 ano e meio, tem gente um pouco antes, tem gente um pouco depois, mas o quanto mais a gente estimular o aleitamento materno, melhor para o neném. Mas o ser humano aprendeu a tomar leite de vaca, leite de cabra. E isso mudou um pouco o que a natureza esperava da gente, né? Por isso que surgiu a intolerância à lactose, que é o tema desse vídeo. Mas antes de falar dela, vale a pena frisar para vocês que mesmo o leite de vaca, ele é riquíssimo em nutrientes, ele tem bastante proteína, gordura e tem também carboidrato e principalmente outros minerais e vitaminas. Ele é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E. Além disso, ele é rico em fósforo, manganês e principalmente o cálcio. O leite é a principal fonte de cálcio na nossa dieta habitual. Não só o leite, mas todos os derivados de leite, incluindo o queijo. Então é muito importante a gente ter uma alimentação também com leite, para a gente poder ter esses outros nutrientes para o nosso organismo funcionar corretamente. Agora, o leite, ele tem como um carboidrato a lactose. A lactose, ela é um disacarídeo que é formado por galactose e glicose. E para fazer essa quebra no nosso organismo, precisa de uma enzima chamada de lactase, que vai justamente quebrar a lactose em galactose e glicose. E são esses 2 carboidratos que vão ser absorvidos no nosso intestino. A lactase, ela se encontra no intestino delgado, principalmente no ilho, aquele intestino fino. E quando a pessoa não tem essa lactose funcionando corretamente ou não tem a quantidade suficiente, o que acontece? Essa lactose não consegue ser quebrada, consequentemente você não absorve de forma correta esses 2 outros carboidratos que eu falei para vocês e ela vai chegar no nosso intestino grosso. Quem está lá no nosso intestino grosso? Bactérias, as nossas bactérias que formam a microbiota intestinal. E quando a lactose chega lá, essas bactérias começam a fermentar essa lactose.
E essa fermentação da lactose, o que causa na gente distensão abdominal, flatulência, que é a formação de gases, e diarreia e dor abdominal, que são os sintomas da intolerância à lactose. Por que dá diarreia, doutora Marina? Porque justamente a lactose ela funciona como osmótico, ela puxa água para dentro da luz do intestino. Então acaba sendo muito mais comum na intolerância à lactose diarreia e os gases do que, por exemplo, constipação. Mas algumas pessoas têm sim a constipação, que é quando fica preso. Isso acontece por causa da produção do gás metano por algumas bactérias do nosso intestino. Agora que vocês entenderam por que esses sintomas acontecem, é muito importante eu explicar para vocês o porquê que surge a intolerância à lactose. Então, aquela ideia que eu falei no início, a gente foi programado para consumir o leite materno. O nosso corpo, ele tradicionalmente vai perdendo a função e vai diminuindo a quantidade da enzima lactase no nosso intestino depois dos 5 anos de idade. Então, naturalmente, isso vai acontecer. O que aconteceu nos seres humanos? Nos locais onde começou a ter criação de gado e maior consumo de leite, foram geneticamente selecionando pessoas que têm uma maior produção dessa lactase e uma permanência maior dessa lactase ao longo da vida. Isso acontece principalmente, por exemplo, em regiões de Grécia, Suíça, por exemplo, que consomem muito leite. Já em outras regiões, onde não há tanto consumo de leite, não foi tendo comumente selecionado pessoas com mais lactase no intestino. Então a gente tem 2 tipos de pessoas que são lactase persistente, que mantém a produção e a quantidade de lactase no intestino até o fim da vida, e pessoas que não têm essa persistência, então vai perdendo essa lactase e por isso acaba sendo intolerante à lactose mais para o fim da vida. Isso está cada vez mais comum. No Brasil, por exemplo, a gente tem cerca de 60% da população com uma certa intolerância à lactose. Então, falando de intolerância à lactose, a gente tem uma que é primária, que é aquela que já nasceu com a pessoa e gera um problema muito grave desde os primeiros sintomas no início da vida, e é muito raro de acontecer, ela é genética e dá muito problema para o crescimento do neném e etc. Muitos sintomas desde pequenininho. A segunda, que é essa que eu estou explicando para vocês, que ela é adquirida ao longo da vida. E a terceira situação é quando outras doenças acometem o nosso intestino e isso prejudica as nossas células de absorver os nutrientes, incluindo aí, por exemplo, a lactose. É muito comum isso acontecer em pessoas que têm, por exemplo, doença de Crohn, doença celíaca. Então, nessas situações, a gente tratar a doença primária que afeta o intestino resolve o problema e a pessoa vai depois poder comer normalmente a lactose sem problemas. E agora, doutora Marina, eu tenho esses sintomas, eu tomo leite, ou como um queijo, um iogurte e começo a ter inchaço, flatulência, diarreia. Será que eu tenho intolerância à lactose? Como é que eu vou saber? Existem alguns exames que a gente pode estar pedindo justamente para poder fazer esse diagnóstico. 2 exames são mais comumente prescritos. Um deles é o teste de tolerância à lactose. Como é que funciona? Você vai no laboratório, eles vão te dar uma solução que tem 50 gramas de lactose, você vai ingerir e vai ser medido a sua glicemia, a glicose no sangue, antes de tomar, meia hora depois, 60 minutos depois, 90 minutos depois e 120 minutos depois. O que acontece para uma pessoa normal? Se você está ingerindo a lactose, o seu corpo iria ter a lactase, que ia quebrar em glicose e galactose, e isso, a glicose e a galactose vão ser absorvidas e você vai subir a sua glicemia. Então, aí, no exame, vai estar aumentada a glicemia. Quando a pessoa tem intolerância, não tem a lactase de forma suficiente, ela não aumenta a glicemia.
Então, vai estar lá, se não aumentar a glicemia, a pessoa é, sim, intolerante à lactose. O outro exame funciona parecido, mas se chama teste respiratório do hidrogênio. Vai também no laboratório, vai ser fornecida uma quantidade de lactose, a pessoa vai ingerir e aí vai ser monitorada a quantidade respiratória que você excreta pelo ar de hidrogênio. Como eu falei antes, as bactérias, quando recebem a lactose não digerida por nós, elas fermentam e produzem gás, certo? Então, aquelas pessoas que têm intolerância à lactose vão produzir mais gás do que as que conseguem absorver normal a lactose, certo? Então, essa é a outra forma de fazer o diagnóstico. Essa segunda forma que eu expliquei para vocês é considerada padrão ouro para fazer o diagnóstico mais correto da intolerância à lactose. Fora isso, tem outros exames, como fazer biópsia do intestino para ver como está a atividade dessa enzima, ou fazer testes genéticos, mas essas aí são mais raras da gente pedir na prática clínica, até porque dá mais problema, tem maior risco para o paciente, além de serem mais caras. Então a gente acaba usando aquelas duas outras situações que eu falei anteriormente. E agora? Tratar, Marina. Eu sei que eu tenho intolerância à lactose, como é que eu faço esse tratamento? Primeiro, a gente vai ter que entender qual é a sua tolerância à lactose. Não quer dizer que você vai ter que tirar a lactose pro resto da sua vida e você nunca mais vai poder comer um queijo, tomar um leite. Não, muito pelo contrário. Cada pessoa tem uma tolerância à lactose. Então, nem sempre aquela quantidade que para um vai dar problema, para o outro pode ser que não dê. Isso a gente vai ter que aprender com a prática, né? No dia a dia, e você mesmo vai entender como o seu corpo funciona, tá? Mas de maneira inicial, a gente faz sim uma dieta sem lactose. E aí, essa dieta sem lactose, a gente vai orientar a pessoa a substituir o leite por um leite que não tenha lactose. Por exemplo, vai trocar o leite de vaca por um leite de soja, por um leite de amêndoa, um leite de castanha, ou vai orientar a pessoa a comprar o leite de caixinha que vem lá escrito sem lactose. Não quer dizer que ele não tenha lactose, quer dizer que ele já tem adicionado nesse leite a lactase, que é essa enzima que faz essa quebra da lactose em glicose e galactose. Então são formas de você orientar o paciente a poder consumir o leite sem ficar com a lactose. Agora, vamos explicar para vocês assim quais são os alimentos que têm mais lactose. Por quê? Porque nem todo queijo tem a mesma quantidade, por exemplo, de lactose. Um queijo branco, ele é mais rico em lactose do que o queijo amarelo. Então, para a pessoa que tem uma intolerância à lactose, eu vou orientar para quê? Para consumir mais o queijo parmesão, o queijo mussarela, o cheddar, em detrimento de um queijo Minas ou um ricota, por exemplo. Então, isso, depois, na consulta, vai ser passado todos os detalhes de quais alimentos e quais derivados do leite têm mais ou menos a lactose. Mas, doutora, se eu vou numa festa, eu quero comer um bolo, eu vou numa pizzaria com os meus amigos, eu realmente não posso comer? Então, para poder ajudar, existe a lactase, que você pode comprar e ser usada antes das refeições. Então, de 5 a meia hora antes, você já pode estar ingerindo a lactase, ou ela pode ser colocada junto na própria alimentação. Tem tanto ela em pozinho, quanto ela em cápsula mesmo. E aí você pode usar a lactase antes de se alimentar dos alimentos que têm maior lactase, para justamente poder ir na festa, sair comer com seus amigos, até porque o leite está no nosso dia a dia, o leite ele é cultural. Então não é só o leite puro, mas o queijo, o bolo, o sorvete, o chocolate, a pizza, tudo tem leite ou derivado de leite. Então ele está na nossa cultura e viver sem ele não é fácil. E a gente achar para você que tem essa intolerância a quantidade certa para que você viva bem e não faça mal para você, esse é o ideal. E é esse recado que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. O leite, ele faz bem para a saúde, ele é rico em nutrientes, ele é importante. E, inclusive, aquelas pessoas que têm intolerância e não consomem o leite
precisam ficar muito atento a cálcio, porque senão talvez precise repor, fazer suplementação de cálcio. Era isso que eu queria trazer para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.